Hoje vamos aprender como elaborar uma planilha para auxiliar na organização de um salário utilizando o Planilhas Google. E esta planilha, então, de acordo com o valor de salário inserido na planilha e valores percentuais inseridos na tabela, é calculado o respectivo valor para cada categoria utilizando o Planilhas Google. Lembrando que esta aula, então, será um exemplo didático no qual utilizaremos dados fictícios e didáticos para estudo. Ou seja, não é recomendação de investimento e não é recomendação de percentuais. É apenas para aprendermos alguns conceitos interessantes do Planilhas Google que podem auxiliar a elaborar esta planilha. Então, vamos para a prática aprender um pouco mais sobre isto. Inicialmente, então, temos aqui alguns dados para este exemplo prático, no qual utilizaremos dados fictícios e didáticos para estudo. Vamos iniciar estilizando e formatando esta tabela, esta planilha. Caso não queira acompanhar este momento de estilização e formatação, o vídeo estará dividido em capítulos. Muito bem. Então, primeiro de tudo, vou selecionar os dados. Vamos aumentar o tamanho da fonte para um tamanho de fonte 16. Vamos também redimensionar as colunas e redimensionar as linhas. Para as colunas, vamos aplicar 250 pixels de largura e para as linhas, vamos aplicar 31 pixels de altura. Então, seleciono a coluna A, mantenho o botão do mouse pressionado e vou arrastar e selecionar, por exemplo, até a coluna J. Botão direito do mouse sobre alguma das colunas, redimensionar colunas de A até J. Aqui, então, digite a nova largura da coluna em pixels. Padrão é 100 pixels, aplicaremos 250 pixels. E vamos também, então, estilizar 31 pixels para a altura das linhas. Então, clique sobre a linha 1, mantenho o botão do mouse pressionado e vou selecionar, por exemplo, até a linha 20. Botão direito do mouse sobre alguma das linhas, redimensionar linhas da linha 1 até a linha 20. E aqui, então, especificar a altura da linha, padrão 21 pixels, vamos aplicar, aqui neste contexto, 31 pixels. Apertando OK, muito bem. Podemos também selecionar, então, estas duas células, utilizar este atalho de mesclar células para unir as duas em uma só. Vamos também aplicar algumas cores de preenchimento ao longo da tabela. Aqui também, nos títulos da tabela, no total. Muito bem. E podemos também selecionar a parte central, os dados da tabela, abrir o menu Formatar, Cores alternadas, e já estilizamos o título, então vou remover esta opção de título e selecionar aqui um estilo padrão. Apertar em Concluído. Vamos também, então, alterar em algumas células, alterar a cor do texto. Então, aqui nos títulos, no total. Muito bem. Vamos também, nas tabelas, na planilha, aplicar bordas, todas as bordas, tanto para os títulos quanto para os dados. Muito bem. Selecionando novamente, podemos alinhar na horizontal ao centro e também alinhar na vertical ao meio. Ótimo! Além disso, formatação, onde teremos valores, vamos formatar como moeda, então tanto para o campo que receberá o salário, quanto para os valores, então formatar como moeda. E aqui onde teremos os percentuais, vamos fazer o seguinte, vamos formatar como porcentagem, para já recebermos este tipo de dado no formato adequado para as fórmulas funcionarem melhor. Então, formatar como porcentagem, e vou adicionar aqui os exemplos, então, 30%, 15%, 10%, 10%, 10%, 20% e 5%. Muito bem. E agora vamos iniciar as interações desta planilha, desta tabela. Vou aqui brevemente remover esta formatação, estilização. Muito bem. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, tendo então aqui algumas categorias, então, por exemplo, moradia, alimentação, transporte, saúde, lazer, investimentos e reserva financeira, e tendo os respectivos percentuais de exemplo, como podemos, de acordo com o salário, obter o respectivo valor de acordo com o percentual. Basta multiplicarmos o percentual da linha
pelo valor total do salário. Então, por exemplo, aqui no valor para moradia, 30%, igual percentual, asterisco, que representa a multiplicação, e o valor, a célula que receberá o valor do salário. Então, apertando Enter, já temos aqui este retorno. Então, por exemplo, 30% de 5.000, 1.500. E agora um ponto de atenção. Se eu simplesmente replicar esta fórmula para as demais linhas, a referência do percentual, ok, vai sendo ajustada adequadamente. Então, por exemplo, aqui está referenciando da respectiva linha de alimentação. Já aqui, referenciando da linha de transporte. Porém, a multiplicação do salário não está sendo replicada adequadamente, pois aqui está multiplicando por C1, correto? Porém, aqui por C2, que é uma célula vazia, aqui por C3, que é um título, então isso não faz sentido. Então, para conseguirmos replicar, sempre mantendo essa multiplicação pela célula do salário, aqui onde já temos esta fórmula funcionando, vou clicar sobre o C1 na fórmula e utilizar o atalho F4 para aplicar uma referência absoluta, ou seja, o cifrão antes da referência da coluna C e o cifrão antes da referência da linha 1. Então, ao replicarmos a fórmula, sempre vai multiplicar pela célula que possui o valor do salário. E agora sim, então, clico sobre a fórmula, clico com o botão esquerdo do mouse sobre este círculo azul no canto inferior direito da célula, mantendo pressionado e arrastando para as demais. Agora sim, então, as referências estão adequadas. Então, vai sendo atualizada a referência do percentual para cada respectiva linha, porém, sempre vai multiplicar pela célula que possui o salário. Então, B4 multiplicado por C1, B5 multiplicado por C1, B6 multiplicado por C1, tudo isso por causa desta referência absoluta nesta multiplicação pela célula que recebe o valor do salário. Muito bem, e para ter o total, poderia então digitar igual a soma, selecionar esta função, que faz a soma de uma série de números e ou células, e selecionar o intervalo, que possui os percentuais, fechar parênteses e apertar Enter, e aqui também, igual a soma, seleciona a função e seleciona o intervalo com os valores. Aqui, então, é uma forma de conferir se está adequado. Então, aqui tem que haver o 100%, e aqui tem que haver o valor igual ao salário, pois a soma dessas organizações tem que ser o valor total, tem que ser o 100%. Então, se eventualmente errar aqui algum percentual, temos aqui, opa, 110%, algo errado, ou o total foi maior do que o salário, há algo errado. Então, aqui deve ficar com 100% e o valor total igual ao valor do salário. Ou seja, essas organizações estão coerentes, então, de acordo com o percentual referente ao valor do salário. E agora que aprendemos um pouco mais sobre estilização, formatação, multiplicação e a função soma no Planilhas Google, vou deixar aqui na tela um outro vídeo bastante interessante do canal para continuarmos aprendendo e evoluindo nas planilhas.